dizendo que você Tudo bem que eu... cara. Prova sim. que Deus não existe, que eu vou te provar que Deus existe. Mas tu não tá Seu conseguindo filho da provar puta. que Deus existe. Na hora que você estiver se fudendo, na hora que você tiver com o cu na mão, quem vai te salvar é Deus, tá? Mas por que ele vai me salvar se eu não acredito nele? Porque você é um bosta. Porque você é um bosta. É isso. Por isso que você não acredita. Boa noite. Prova que você é ateu. Como assim? Prova. Eu Tá, quero eu ver sou... você provar que você... Eu sou Prova. ateu. Eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Então prova. Então prova. Tá, como é que tu quer que eu prove? Provando que você não acredita em Deus. Mas eu não acredito em Deus. Então prova. Como é que tu quer que eu prove? Se você é ateu, você tem maneiras de provar que você é ateu. Tá, vamos lá então. Não há evidências de Deus no universo. Uhum. O que mais? A princípio, pra mim isso é suficiente. Não há. Nenhum. Não, nenhuma. Nada. Niet. Tá bom. E aí? Então você acabou de provar para todo mundo que você é ateu. E que não existe nenhuma possibilidade que existe Deus. Ok. Eu não disse que não existe uma já possibilidade. provou. Então Eu você não disse que não há uma provou. Você não possibilidade. diz? Não, eu disse que não há evidências. Eu disse que não há, eu não disse que não há possibilidades. Não há evidências? Não. E se eu te provar que há Probabilidade evidências? diferente. Tu vai ter que me apresentar as evidências? Eu tenho muitas. Vamos lá, bora. Bora? Bora. É uma discussão tão sutil, né? Eu não acho. E que você não entra numa questão mais científica. Se a Lua mudasse um lugarzinho de lugar, você acha que haveria a possibilidade de haver vida na Terra? Se a Lua mudasse um lugarzinho de lugar. 0,0 milímetros de lugar. A Lua, sim, acho que haveria a possibilidade de ter vida na Terra. E por que você acha que está tão certinho assim? Porque não tá tão certinho assim, na verdade. A gente só nasce aqui porque a gente só consegue sobreviver aqui porque o planeta nos deu condições pra sobreviver aqui e nós nos adaptamos a ele. Nossa, mas é tão matematicamente calculado assim para a É, gente ter essa possibilidade toda? E se o Sol tivesse 0,0 milímetros mais à frente, você acha que haveria possibilidade de haver vida na Terra? sim. Não, não haveria. Bom, aí tu tá dizendo, mas eu posso te dizer que sim, porque talvez não fosse a vida como a gente conhece hoje, mas vida que poderia haver vida Então assim na você não Terra. estaria aqui falando Não, nós provavelmente não racionalmente. estaríamos aqui, mas poderia existir outras espécies que fossem talvez até mais avançadas que nós. Que se Será? adaptariam ao mundo. Sim, elas se adaptariam a esse Nossa, clima. quantos planetas existem ali e não tem Hum. nenhuma vida Tu já visitou inteligente eles pra na saber? Terra? Já, eu tô vendo pelo telescópio. É, Júpiter, já viu a lua de Júpiter chamada Europa? eu já vi Já? pelo telescópio. Tá, e tu sabia que lá tem as mesmas condições de vidas da Terra? E por que que não existe vida? Como é que tu sabe? Ué, como é que tu sabe? Porque a gente acha que a ciência pelo menos acredita que lá possa haver vida. Possa, mas não prova nada. Não, porque a gente não foi lá ainda, mas quando a gente for lá a gente vai descobrir se tem ou não vida. Uhum. Ainda há Você não possibilidade. conseguiu provar. Você não conseguiu provar que não existe Deus. Eu nunca vou conseguir provar que não existe Deus, assim como tu não pode provar que o monstro do espaguete voador não existe. Você está dizendo que o monstro espaguete é o quê? Deus?
Não, eu tô dizendo que existe um monstro espaguete voador e ele criou todo o universo. Ah, você tá dizendo. Isso. Tá bom. Quando você estiver em apuros, qual que é o seu nome? Misael. Misael. Quando você estiver em apuros, você não vai pedir pro monstro espaguete te ajudar, porque ele não vai te ajudar. E se tu pedir pra Deus, ele vai te ajudar? Ajudou. E eu posso Como? provar que ele Ai, ajuda. vamos lá. Bora lá então. Como é que Várias foi? vezes. Tu já tava num Muito. avião caindo e tu pediu pra Deus te salvar? Muito pior do que um avião caindo. Ó, muito pior que um avião caindo. Vamos lá. É, não vai ter como eu te provar, né? Hum, Mas eu te garanto que foi. hum. Te garanto. E aí, como é que foi? Imagina você estar para morrer e você pedir para Deus segurar e Deus segurou. Segurar o Hein? quê? Segurar o quê? Segurar a sua vida. Ah tá, eu não sei. Ô Deus, pega aqui, ó. Podia ter falado isso também, né? Ia ser bem sacanagem Tá com Deus, né? debochando, otário? Você não sabe o que que é isso, né? Estar entre a vida e a morte, você não sabe, né, Eu seu não sei, palhaço? tu não tá me dizendo o que que aconteceu. Tu tá dizendo que ele mandou o que mandou ele O que segurar e ele segurou. aconteceu? Ah, o que aconteceu? Imagina você passando por uma situação em que somente Deus é capaz de te livrar, hein? Tá, mas o que que aconteceu? Tu pode Imagina. me dizer o que aconteceu ou tu não quer me falar o que aconteceu? Ah, foi o inimaginável, não é? Não sei. Sei lá, tu tava com o peido atravessado e tu conseguiu peidar, talvez, foi isso? Talvez você tenha explodido nesse peido, né? Porque virou essa bosta que tá aí. Mas é que eu só queria saber qual foi a coisa que foi pior do que um avião caindo que ele te salvou. Um avião caindo. Não precisou de um avião caindo. Não? Mas precisou de uma aprovação muito maior do que isso. Pois é, mas o Para que que é Deus maior que um mostrar. avião caindo? O que é maior que um avião caindo? É É. sua, é sua vida, a vida da sua família tá em risco, Tinha, os caras tinham né? uns bandidos, estavam com arma na tua cabeça, foi isso? Ou pior do que isso. Pior do que isso. Tu tava condenado ao Não é só inferno e um Deus bandido. te salvou. Bah, isso aí é foda, hein? Se for, tu podia largar Nossa, essa, hein? você, Tu ia ter dado uma lacrada foda você, se tivesse largado essa. peraí, vou te dar um aplauso, porque você é maior do que Deus, não é? Ah, você quer que a gente te exalte? É isso? Eu só te perguntei o que foi que aconteceu contigo, que tu disse que foi maior do que um avião Porque caindo. se tu tá achando maior do que Deus, você é um Eu... nada. Chat, eu falei isso em algum momento, que eu sou maior que Deus? Tudo bem que eu existo, Mas Deus você tá não. dizendo que você Tudo é bem que eu... ateu, É, cara. Prova que sim, Deus não existe, porque eu vou te provar que Deus existe. mas tu não tá Seu filho conseguindo da provar que puta. Deus Na hora existe. que você estiver se fudendo, na hora que você tiver com o cu na mão, quem vai te salvar é Deus, tá? Mas por que que ele vai me salvar se eu não acredito nele? Porque você é um bosta. Porque você é um bosta. É isso. Por isso que você não acredita. Porque você é uma bosta. Tá, mas enfim, o que que aconteceu contigo? O que que aconteceu contigo? Tu pode contar, pelo menos, pra gente entender o que aconteceu, pra gente poder conversar sobre o assunto? Voltar ao assunto principal, que é saber se Deus existe ou não. Ah, tá. Pra que que eu vou discutir com Porque eu queria. um ateu? Eu tô assim, ó, eu tô genuinamente querendo entender o teu Ateu, ponto. ateu. Na hora que pegar o mindinho do ateu, ó, fazer assim com canivete, o ateu caga na hora. Tá, mas qual foi o caso? O que que te fez achar que é maior que um avião caindo? Tu deu esse Na hora que exemplo. pegar um mindinho, ó, escuta só, na hora que pegar um mindinho seu, Um só o mindinho. seu mindinho, com canivete, e ameaçar cortar, você vai ver o que que é ateu, tá? Você vai pedir, pelo amor de Deus, pra não cortar seu dedo. Tá aqui, tá aqui. Ó, pediu pra mostrar o mindinho, tá aqui o mindinho. Tá, não, tudo bem. É que eu só queria entender, porque, tipo assim, tá.
Vamos supor assim, tá? Supor que o avião tá caindo e eu supostamente vou invocar Deus. Deus não vai salvar o avião vai cair igual, né? Ou todos os aviões que caem não tem nenhum cristão dentro. Não precisa ser cristão. Tá, mas e Precisa ser. quando tem um crente dentro do avião, por que que o avião cai então? Você vem discutir o que é crente, o que é religião. É muito maior do que Moça, isso, eu só te tá? fiz uma pergunta. Por que que, se tu é Eu não tô cristã... discutindo dogma com você, cara. Eu tô Tá, mas discutindo algo muito maior eu do que também dogma. não, mas eu tô te perguntando, tu disse que se tiver caindo um avião eu vou pedir por Deus e porque eu vou estar com medo. Beleza, mas o cristão que pede por Deus quando o avião tá caindo e o avião continua caindo, por que que Deus não salva ele? Eu não tô discutindo dogma. Eu também Eu não, tô eu só tô discutindo te fazendo uma pergunta honesta pra saber a religião. tua Eu não tô opinião. discutindo religião. Eu também não, tô só fazendo Eu tô essa pergunta pra discutindo ti. algo muito maior do que religião, tá? Tá, que é... Do que dogma. Então vamos lá, qual Que é a Deus? força e o poder do verdadeiro Deus que te salva na hora que você está Qual em é o apuro. Deus? Qual é o Deus? O Qual verdadeiro Deus? Deus. Que é qual? Vishnu? Alá? Deus Pai, Criador Alá, então? do É Alá, universo. então. O Lágrimas Sionistas está aqui, é o Alá. Ele é muçulmano, correto? É o Alá. A gente tem que adorar Alá. Independente da religião. Independente da religião. Não estou discutindo dogma. Eu estou Tá, não, mas discutindo numa é que se tu... proporção muito maior. Depende. Se tu adora alguns deuses, talvez esse deus te um outro deus te mande pro inferno porque tu tá adorando esse deus. Tu precisa me dizer qual é o deus certo? Qual é o deus certo? Tá. Eu acredito em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus nunca disse que era Deus, né? Tu sabe disso. Mas eu acredito que ele é filho de Deus. Tá, tu acredita que ele é filho de Deus, beleza. Qual Deus, de qual linha teológica? Porque assim, se tu acredita só em Jesus, tu tá criando uma própria linha teológica tua e tu tem as tuas próprias ideias de como funciona essa linha teológica de Jesus, correto? Eu não Ou tu tenho, segue eu tenho alguma linha certeza. teológica evangélica? Não, não tenho evangelismo, não tem nada disso. Tu acredita que a fé salva a pessoa? A fé salva. Tu acha que obras Muito. salvam a pessoa? A fé salva Obras não a salvam. pessoa. Obras também salvam, mas a fé é o Tá, se tu principal. acredita que obras e fé salvam, tu é católica. Que isso é o Não catolicismo estou dizendo diz. que eu sou católica. Tu Não estou adora o Deus dizendo que eu sou católico. católica. Mas se tu estiver errada e o Deus católico não for o Deus verdadeiro, e se na verdade, ao invés disso, é o Deus judaico e tu precisava te tornar judia, já que vocês estão literalmente copiando o Deus dos judeus. Eu só sei que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Qual Só Deus? isso. O verdadeiro Deus. Tá, mas aí que tá, tu não tá me dizendo qual é o Deus, tu tá me dizendo que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, não é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus judaico, logo não é esse Deus. Então, Jesus é qual Deus? Ele é um Deus próprio que existe, que foi criado por pessoas artificialmente, baseado no judaísmo. Tá, então você Mas, nunca mas leu o tirando. Evangelho? Não, Você eu não li, eu li. conhece? Mas tu entende que Você o nunca leu. cristianismo, o Você cristianismo é nunca só uma. leu. Você acha que foi invenção humana? Qual o gênio? Me diz qual o gênio que tá por trás disso, hein? Provavelmente É você? Paulo. Paulo. Ah, Paulo ele criou inventou a tudo religião. isso. Paulo criou Cristo. Ele inventou. Sim. Ele criou um Cristo mítico que não Mais do existe. que, mais do que Alexandre o Grande, as evidências são maiores para Cristo do que qualquer outro personagem histórico que existe. Qual a Você evidência para consegue Cristo? provar Qual é a evidência de Cristo? todas. Todas. Quais? Todas que Evidência estão mais no forte de Evangelho. Cristo. A evidência mais forte de Cristo é Flávio Joséfos em 90 depois de Cristo citando que houve um homem chamado Cristo. O texto é cheio de interpolações e não leva a crer 100% de certeza que realmente essa pessoa existia porque foi 90 depois de Cristo. Os relatos Então você, qual os a relatos evidência, do qual a os, re- evidência que os o relatos do Alexandre o Grande existiu? os Qual a relatos evidência que o Alexandre o Grande existiu? Não existe tantos registros relatos como históricos Cristo. existe.
Existe bastante relato sobre Alexandre históricos, Grande. Isso é uma mais do falácia que de que Jesus. não há provas que Alexandre Grande, porque há bastante evidências de Alexandre Grande ter existido. Então há bastante Moedas, evidências também. tem moedas com Jesus desenhado na época dele? Não tem, só depois que ele morreu que começaram a criar a história dele. Antes de, quando ele existia vivo, não tem Mas nenhum, Jesus era um carpinteiro. Jesus não era há um. nenhuma recordação de Jesus quando ele estava vivo, nada. Só há depois que ele morreu. Por quê? Porque Paulo cria a história de Jesus. Paulo cria a ideia de Jesus. Paulo Paulo cria não a foi o único. teologia de Jesus. Não foi o único. Mas ele é o João, principal. Não, Mateus. João nem se meteu nisso. Mateus também não. Mateus não era João nem viveu discípulo de até Jesus. 90 e tantos anos, Mateus não era nem imagina. discípulo. Mateus não era nem discípulo. Muito pouco antes, ó, muito pouco depois da morte dele, hein? Olha a evidência, né? Muito Quais pouco depois da a morte dele? evidência que Como você assim? tem? Muito pouco. 20 anos depois Porque da morte dele João, foi escrito o primeiro livro. E não foi do João. João foi escrito em provavelmente 70 ou 80 depois de Cristo. É o livro mais antigo, mais velho dos evangelhos. Mais novo dos mas é evangelhos. muito próximo. É É muito bastante, é próximo, né? 50 anos depois da morte dele. E qual a evidência que Alexandre existiu? Grande, que o Moedas Alexandre. cunhadas, relatos históricos de diversas fontes diferentes. Tudo isso comprova que Pouco Alexandre Grande antes dele existiu. morrer, pouco depois que ele morreu, Não, da época que ele existia ainda. mas pouco depois que ele morreu, assim, tão claro e Sim, evidente. durante, inclusive. Então você vai provar que Alexandre o Grande tem mais fontes históricas do que Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Cristo só tem uma fonte histórica fora da Bíblia, que é Flávio Joséfos. Então prova. Tá lá no texto de Flávio Você Joséfos, está que ele fala sobre Jesus. refutando todo o evangelho. Você está refutando. Você está Sim, dizendo que é uma eu não tô mentira. refutando. Eu tô dizendo que os evangelhos não são relatos históricos. Os evangelhos são relatos evangelistas, eles têm o objetivo de evangelizar. Assim como, por exemplo, a história de que Rômulus, o criador de Roma, foi alçado aos céus depois de sua morte, também é uma mitologia que não aconteceu. Ah, é tudo mitologia, né? Sim, claro que é, porque não tem nada de relatos durante a época de Jesus. Tudo que surge de Jesus é depois que Paulo escreve as primeiras cartas. Todos os evangelhos que passam a existir são depois que Paulo já construiu a teologia de Jesus e já criou a mitologia de Jesus dentro do cristianismo. Então você está refutando todos os evangelhos que estão Eu não nas tô refutando, escrituras. eu tô te falando dos fatos históricos. Mas seus fatos históricos comprovam isso? Sim. Então prova. O que tu quer que eu te diga? Os livros os evangelhos foram todos escritos depois das cartas de Paulo. Acabei de te dizer isso. Os achados. Isso não prova. Prova que Paulo escreveu primeiro a teologia e depois ele escreveu os evangelhos. Mas e os apóstolos? Hein? Quais apóstolos? Os únicos que a gente tem registro que existiram foi João e Pedro. Talvez o irmão de Então, Jesus que você virou está apóstolo dizendo, depois, você tá que é dizendo Tiago. que Tiago tudo pode ter isso existido também. que Jesus Cristo O Jesus bíblico não existe, e tá? O Jesus bíblico é uma invenção. Pode ter existido um Jesus histórico, isso eu não nego. Mas o Jesus histórico não fez nada do que o Jesus bíblico fez. então prova que o Jesus bíblico não existiu. Não há registro nenhum dos milagres dele, não há evidências de que as coisas que ele fez existiram, não há evidências de que um terremoto atingiu Jerusalém na hora que Jesus morreu e os corpos de zumbis saíram caminhando por Jerusalém e foram vistos por milhares de pessoas. Não há provas de que existiu sequer um terremoto nesse momento. Não há provas de que Herodes mandou matar inúmeras crianças e Jesus teria que fugir por Egito por causa disso. O que mais tu precisa saber? Não há nenhum registro dos milagres de Jesus a não ser nos evangelhos. Isso foram escritos quase 20 anos, 30 anos depois da existência dele. Nenhum milagre aconteceu depois disso, então provavelmente não aconteceu nenhum milagre naquela época também. Uhum. Textos que falam sobre a ressurreição de Jesus também foram acrescentados 300 anos depois da morte dele, por 300 anos não, 100, 200 anos depois da morte dele, foi escrito durante o século I e II, os escribas faziam as cópias dos relatos e acrescentaram, ou seja, todo Você aquele se papo de sente Jesus tão à dizendo que... vontade para falar sobre isso, porque até mesmo É porque eu já falei sobre os isso 500 vezes com 500 crentes diferentes aqui.
Não tô falando de crente, cara. Eu É, tô mas falando é o mesmo argumento. até mesmo de outras religiões que reconhecem Jesus como Eles reconhecerem mensageiros, Jesus não não é? quer dizer que ele seja filho de Até Deus os ou que ele seja árabes Deus. acreditam nisso, né? Até os Ah, árabes. tem um muçulmano aqui que é o. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ah, ele saiu. O Lágrimas Sionistas já disse que Jesus era um profeta, mas ele não era filho de Deus. Mas se até um árabe reconhece Jesus como profeta e você diz que Isso. não é Tu acha nada, que. Então tu concorda que Jesus é um profeta e não um Deus? não, eu acredito que ele é Deus. Pois é, mas eles não acreditam nisso. Eles vão te chamar de, inclusive, de blasfêmia por tu dizer isso. Não interessa o que eles dizem, interessa o que eu acredito. Interessa ou não interessa o que eles dizem? Tu precisa decidir isso. É um ponto importante. Porque se tu usa eles de um modo, tu tem que aceitar o que eles falam ou não aceitar o que eles falam. Ou Jesus, ou eles aceitam que Interessa Jesus existe, ele é um profeta. no sentido de reconhecerem que Jesus tinha um papel fundamental como profeta. Tá, então Jesus era um profeta, perfeito. Ok. Ele, Isaías, Jeremias, todos eles eram profetas. E Ah, aí, você ó, o diz que Lágrimas tá Jesus... aqui, ó. O Lágrimas, o muçulmano tá aqui. O Lágrimas sionistas. Então pergunta a ele o que Jesus representa como profeta. Bota aí no chat, Lágrimas, o que Jesus era dentro do islamismo. Te agradeço se tu puder mandar essa daí. Mas ele não era mais do que isso, tá? Não precisa te emocionar muito, não. Não estou emocionado. Tá, outro ponto aí que a gente pode levantar, a ressurreição de Jesus. Isso não tem evidência nenhuma, tá? Alô? Alô? É assim, é que eu te vejo tão como idiota que eu não consigo nem argumentar. É só tu tentar refutar os pontos que eu te passei. Não vou refutar porra nenhuma. Eu vou Ó, o refutar. Lágrimas disse que Jesus é o maior profeta de todos os tempos. Aí, ó, viu? Tu tem até um bom argumento aí. Jesus era um grande profeta. Então você está dizendo que não tem evidência nenhuma. Então você está refutando até o que o Lágrima disse? Não, se ele acredita que ele é um profeta, Não. ele pode acreditar que ele é um profeta, não tem problema. Eu tô dizendo que Jesus não é Deus. E você é Deus. Não. Então quem é Deus para você? Não tem Deus, não existe Deus. A gente tá aqui por uma mera casualidade do universo. E o fato da Nossa, gente que estar aqui sem magia! nenhum Que sentido na magia vida. maravilhosa, gente! Casualidade! Eu tô viva por causa dessa magia. Que Isso. lindo, que romântico, Eu acho não bem é? poético, na verdade. Eu acho bem poético. Nossa, você acha poético? Eu acho. Nossa, eu acho assim impossível. Não, pensa assim, ó. Olha pelo lado bom, tá? A gente não tem um propósito na vida, tá? A gente não tem um propósito no mundo. A gente apenas existe aqui na Terra e a gente tem o privilégio de poder existir na Terra. Muita gente não considera isso um privilégio, considera isso uma tortura. Eu considero isso um privilégio. E eu acho que é legal a gente poder, dentro de um universo onde, como eu mesmo disse, né, 99% praticamente do universo é morte, não existe vida no universo. Mas a gente tem a possibilidade de estar aqui. Mas eu acho mais incrível que isso, que a gente é a evolução natural do universo. Nós somos o próprio universo. E a gente é capaz de olhar pro universo e ver que nós somos ele. E eu acho que isso é maravilhoso. Porque é uma parada tão doida pensar que a gente teve a inflação de espaço-tempo lá no começo de tudo. E baseado na decorrência, a gente surgiu. E Blá, nesse blá, 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 surgimento, blá, a blá, blá. gente consegue se Cara, na reconhecer hora como o que próprio você universo. tiver na pior, vou te falar a verdade, na hora que você tiver na pior, mas na pior mesmo, não nesse mundinho aí que você vive, mas eu tô falando na pior, no momento assim crucial entre a vida e a morte, Tá. e Deus provar que existe, quero ver você mudar seu Daí argumento. eu vou dizer pra ele assim, pô, demorou, hein? Devia ter mostrado antes, né? Não
vai demorar, não. Não vai. Não, Pelo que eu demora. tô vendo, aí não vai demorar muito. E se for esse Deus aí que tu adora, eu vou dizer ainda pra ele assim, bah, e tu foi bem filha da puta com a galera, né? Deixou a galera Por que, sofrer filha da puta? desnecessariamente. É, Ah, mas deixar, você deixar não as tem pessoas sofrer livre-arbítrio, meu caro. desnecessariamente. Você não tem livre-arbítrio para decidir o que você faz, meu Não, caro. Ou não você há acha que foi livre-arbítrio. só Deus que decide? Você acha que é Não, Deus que decide tudo? sim. E seu coração e sua boquinha, hein, meu caro? O que que uma criança escolheu, por exemplo, ser abusada pelo tio dela? E criança não escolhe. Quem escolhe Então, é o exatamente, a povo. criança não escolhe. E por que que Deus não faz nada pra impedir isso de acontecer? Porque Por o que que ser humano Deus, é filha da por que que, puta. mas Porque Deus é não o ser escolheu, mas a humano. criança não escolheu isso e Deus onipotente tem todo o poder pra impedir que isso aconteça e não impede por quê? Vai impedir por quê? Porque o ser humano tem Por quê? livre-arbítrio. O que que a criança teve de livre-arbítrio pra passar por isso? Por que que o livre-arbítrio da criança não é respeitado? Ai, você acha que esse mundinho que você vive aí, ilusório, não existe forças maiores do que você, do que a criança, do que tudo, né? Existe o poder estatal, né? O poder estatal, o poder público, o O poder sistema não privado é bem mais forte decide que a gente. nada. Quem tem o poder na mão, quem tem grana, não decide Dinheiro nada. resolve bastante coisa também. Pois é, né? E aí, por que que Deus não faz nada se ele é onipotente, onipresente, onisciente? Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, não existe? Mas por que que ele não respeita o livre-arbítrio de uma criança então? E deixa ela sofrer isso? Ah, você não sabe que o universo gira em torno das decisões? Das decisões de quem? O que que a criança decidiu pra passar por isso? E o que eu decidi para passar por isso, hein? Você acha que eu decidi? Eu decidi alguma coisa para passar por que eu tô passando? Eu não Eu não sei decidi o que tá passando, nada. mas o que Mas que tu tá passando? eu descobri o que o sistema faz. Livre-arbítrio. Ou você acha que não existe? Ah, que mundinho que você viste coco de rosa, guti-guti, que gracinha, né, meu caro? Vive nesse mundo cor-de-rosa. Vai vivendo, vai. Vai entender o que que é o sistema para você vai entender. Aí você vai entender por que que uma criança sofre também, né? Eu não Que sei do que ele mundinho tá falando. cor-de-rosa. Porque existe um sistema. Sim, existe, tá? Existe um sistema podre. Por isso que uma criança sofre também. E por que que Deus não faz nada pra impedir isso com a criança? Porque o sistema é livre-arbítrio, Mas a criança não não tem é? livre-arbítrio, é isso que eu tô te falando. Mas o sistema tem. Não, a criança não tem É o ser livre-arbítrio pra decidir o que ela humano quer ou que tem não. que se unir. É o ser humano que tem que se unir para melhorar. Por que que Deus vai lá e interfere no direito de 42 crianças e manda duas ursas pra matar elas porque elas chamaram o profeta de careca, mas não impede uma criança de ser abusada pelo tio dela? Ah, isso aí eu já. Você tá entrando numa questão aí de patriarcado, não é? Com certeza. Então não vem discutir patriarcado comigo. Vamos Não, discutir eu tô falando da o Bíblia, verdadeiro. filha. Tá escrito na Bíblia isso aí. Isso aí. Existe também o patriarcado. Ah, ou você não sabe que a Bíblia também foi fundamentada no patriarcado, né? Ahn, sim. Então, precisavam decidir questões que às vezes as leis não conseguiam decidir, né? Obrigado, Sócrates Bandeira, pelos 50 pila. Hoje o time é por minha conta ou o Rivotril. Obrigado, cara. Valeu pelo donate. Lá no YouTube, hein, galera. Salvou a vida de vocês de novo. Vai mais uma hora de live aí, hein. Ah, enfim, né? Isso é verdade, não nego. O sistema é controlado pelo patriarcado. Uhum. Mas eu tô falando do verdadeiro Deus agora, Qual deles? o que salva.
o ponto que a gente tá falando, o ponto que eu tô me referindo aqui, o Marcelo deu 5 pila. Obrigado, Marcelo. Obrigado também pelo pessoal que deu donate antes, acabei não lendo aqui pra não dar mais treta aqui. Mas Nossa, você é tão o Ed, inteligente. Ai, gente, se aplausos Deus, pra ele. Ele se é muito Deus não pode, inteligente. se Deus não pode impedir uma criança inocente de sofrer, ele não é poderoso. Se pode impedir e não faz nada, é cruel. Esse é o ponto que eu tava tentando chegar, né? Nossa, você não é cruel, né? Você consegue impedir uma criança de sofrer? Se eu tivesse Não, poder, você eu não faz faria. nada, você tá aí de boa. Cara, você tá aí tão de boa, meu. Meu, que delícia. Você tá curtindo aí sei lá o quê. Meu, se você fala tanto de Deus, você deveria estar fazendo alguma coisa pra uma criança, mas você tá aí de boa. Oxi, no acampamento. Então você vai pôr culpa no Deus, né? Porque você não é capaz de se unir pra fazer alguma coisa com uma criança. Se eu tivesse poder, eu faria isso. Que poder? Eu impediria. Oxi, você tá aí, o ateu, discutindo quem é Deus, que não sei o quê. Enquanto isso, você não poderia estar ajudando uma criança? Não. Você tá de boa. Sim, mas eu não tenho Então como por que que ajudar. você Eu não tá sou todo falando? poderoso. É que eu não sou todo poderoso. Eu Ah, não sou todo poderoso. mas se você se unisse, você poderia ser todo poderoso, sim. Me É que unisse você com não. quem? Ah, é muito mais confortável, né? Tá aí na sua tenda, É muito mais discutindo. confortável Ai, não ser todo poderoso. Sim. Eu acho que é mais tranquilo se não ser todo poderoso. Ser todo poderoso envergaria e É mais faria no caso que eu tranquilo tivesse que fazer porque alguma coisa. é mais fácil jogar a culpa, né, em Deus do que se unir em questões de Se tu criança. fosse toda poderosa, tu salvaria crianças, né? Se eu fosse toda poderosa, É, não, eu me unia, eu uniria. seria capaz de me unir para poder salvar uma criança. Unir, que é diferente de ser toda poderosa. Porque a união que me daria esse poder. Mas eu sozinha não ia conseguir. Sabe o que é esse superpoder? A união. Do contrário, Tu nem por acaso não é do sem- Ministério Etron, né? O pessoal tá perguntando se tu é do Ministério Etron. Não sei nem o que é isso. Tá, então não é ela, galera, não é ela. O pessoal tava perguntando aqui se tu era do Ministério Etron. O cara tá na tenda dele, dizendo, nossa, tem um monte de criança passando fome, não sei o quê, mas eu tô aqui de boa, gente. Mandando ver ateu. Tô aqui comendo, bebendo do bom e do melhor. E não faz porra nenhuma. Então, você não faz Queria ser parte todo de poderoso, Porque né? Deus, olha, escuta, Eu não consigo Deus ver não é o perfil. Deus é a união. Deus é o todo. É a união. A partir do momento que você, indivíduo, diz, ai, nossa, gente, eu tô aqui tão de boa. Ah lá, tem criança passando fome ali e Deus não faz nada, porque você não se une. Então, por isso que não existe o poder. O poder seria a união. Você tá aí de boa, comendo, bebendo, enquanto tem criança passando fome. Você não tá fazendo nada. Alguém explica, por favor, então, o que tá acontecendo. Vocês estão dizendo que entraram e viram. Por favor, alguém me diz o que tá acontecendo, então, porque eu não tô entendendo, galera. Vocês estão falando um monte de coisa que eu não tô Você tá entendendo fazendo nada. alguma coisa para alguma criança? O que você tá fazendo? Nada, você tá aí discutindo ateísmo. E tá discutindo assim, por que Deus deixa aquela criança passando fome? Ah, porque você tá aí de boa, sentadão, curtindo um papo descontraído sobre ateísmo. Do contrário, se você estivesse se unindo para melhorar, você entenderia o que é Deus, né? Mas não, você tá aí de boa. Tá. Não é? Bom, a pedido do pessoal aqui, vou agradecer a tua participação aqui e boa noite, tá, Lisa? Tá vendo? Te peguei, seu otário. Isso, pode ser, pode ser. Valeu, abraço. Caiu. Tá, galera, assim, ó, eu não sei o que tá acontecendo, vocês precisam me dizer o que tá acontecendo. Vocês estão dizendo que tem um monte de coisa no perfil e não me dizem o que é. Até então eu achei que ela tava só de birra comigo. Vocês precisam me dizer, né, gente? Pô. Não fica só tipo, bah, eu vi o perfil, tem um monte de coisa, mas o que? Eu não consigo clicar no link, eu não consigo clicar no nome dela, esse é o ponto, eu não consigo clicar. Eu não consigo clicar no perfil dela pra ver quando a pessoa entra na live, eu não consigo clicar nas coisas dela. Esse é o problema. Meu Deus do céu. Tá, enfim, então eu não vou entrar mais no assunto aqui.